Por incrível que pareça, ontem fez 5 anos que postei o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E para muitos, o embarque nessa nave pode ser apenas mais um canalzinho flopado como tantos outros que existe por aí. Mas vocês não imaginam o quanto eu aprendi e me desenvolvi ao longo desses 5 anos. E como conhecimento bom é conhecimento compartilhado, neste vídeo compartilharei 5 lições transformadoras que aprendi, e essas lições não se aplicam apenas ao YouTube. Elas servem para qualquer tipo de negócio ou projeto. E aí, bora embarcar nessa nave! A primeira lição transformadora que aprendi e agora quero compartilhar com vocês é que nós não devemos esperar sermos bons o bastante para começar. Pelo contrário, nós temos que começar para depois nos tornarmos bons o bastante. Eu sei que isso parece óbvio demais. E sempre é assim, né? Começamos com coisas bem óbvias e vamos avançando até chegar naquilo que não é tão óbvio assim. Porém, por mais óbvio que isso pareça ser, acredite, muita gente cai nessa roubada de querer esperar ser bom bastante primeiro para depois começar, ou de querer esperar ter e saber tudo o que acha que precisa para começar. Mas a verdade é que ninguém fica bom em nada sem antes começar a fazer, porque não existe absolutamente nada nesse mundo que nos ensine mais do que a prática. Então, o que eu quero dizer é que por mais que teoricamente você domine um determinado assunto, enquanto você não começar a colocar os seus conhecimentos em prática, você não será bom o bastante nisso. Não é à toa que a Luana Carolina, criadora de conteúdos e dona da Stades, defende tanto a máxima de que bom nós nos tornamos, porque essa é a realidade. Nós não nascemos bons, nós nos tornamos bons e só nos tornamos bons com a prática. Do mesmo modo, você não pode ficar esperando ter e saber tudo o que acha que precisa para começar, porque senão você correrá um grande risco de nunca começar. Eu mesmo, se ficasse esperando ter uma boa câmera para gravar, um cenário legal, um microfone, uma ring light, um tripé e uma pessoa que saiba editar bem, provavelmente eu não teria começado até hoje. Às vezes eu fico pensando, sabe? Será que eu não deveria ter estudado um pouco mais de YouTube e me preparado melhor antes de começar a criar conteúdos? Porém, eu acredito que não. Tenho quase certeza que fiz certo de começar do jeito que comecei, mesmo não sabendo quase nada e tendo apenas um celularzinho meia boca para gravar. Porque pelo menos eu comecei e me mantenho firme na criação de conteúdos. E antes que alguém aí venha me dizer que é por isso que eu não tenho grandes resultados, eu te digo que eu tenho certeza que não é por isso. Sei que boa parte dos meus vídeos não performam tão bem por causa da thumbnail. Entretanto, eu ainda não consegui corrigir esse erro, porque como perdi a visão há muito tempo, não consigo ter noção do que fica visualmente atraente. E o pessoal aqui de casa também não tem muita noção disso. Porém, mesmo assim, tenho certeza que uma hora acertarei em cheia e irei viralizar um vídeo aqui, embora esse não seja o meu maior objetivo aqui na internet. E como diz muito bem o Rick Chester em seu livro Escolha o Seu Difícil, 10 regras básicas para conquistar o extraordinário, se você começar um negócio hoje, pode até dar errado, mas se você não começar, já deu errado. Por isso, se você tem algum projeto que ainda não tirou do papel, porque pensa que não está totalmente preparado, que ainda não sabe ou não tem tudo o que acha que precisa para começar, eu te convido a começar a tirar esse projeto do papel hoje mesmo, dando um pequeno e simples primeiro passo. Porque grandes histórias se iniciam com pequenas coisas. Não tenha medo de arriscar. Comece com aquilo que você já tem e sabe, por mais insignificante que isso pareça ser, que o resto você conquistará ao longo do caminho. E antes de compartilhar a segunda lição transformadora, quero agradecer o carinho e o apoio de cada um de vocês ao longo dessa jornada. Porque tudo o que nós fazemos aqui é para vocês e por vocês. Por isso, como eu sempre gosto de dizer, muito mais do que passageiros ou tripulantes, vocês são o combustível que move essa nave. Então, de verdade, muito obrigado. E fica aí um convite para vocês nos acompanharem também nas outras redes sociais.
porque além do YouTube, nós estamos presentes no TikTok, no Instagram, no Threads e no Facebook. A segunda lição transformadora que eu aprendi e tenho o prazer de compartilhar com vocês é que o que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. Ou seja, o que funciona para mim pode não funcionar para você. O que funciona para você pode não funcionar para mim, e do mesmo modo algumas coisas que funcionam para a maioria das pessoas pode não funcionar para nós. Ao mesmo tempo que isso parece ser bem óbvio, parece um pouco contraditório, eu que gosto de PNL e tenho até um curso na área, falar isso tendo em vista que uma das principais técnicas da PNL é a modelagem. Mas essa é a verdade. E eu até acredito sim na eficácia da modelagem, porque o que deu certo para um tem grandes chances de dar certo para o outro, principalmente se for algo que deu certo para a maioria. Porém, não tem nenhuma garantia. E eu pude vivenciar isso na prática, porque muitos criadores de conteúdo diz que título em primeira pessoa não costuma funcionar bem no YouTube. E se formos analisar os 5 vídeos longos mais assistidos aqui do canal, veremos que 2 deles têm título em primeira pessoa. Para começar, o mais bombado de todos, que foi o primeiro que eu postei, Minha História de Vida, Pablo Eduardo, é um título em primeira pessoa. E um outro que também performou muito bem é A Minha Luta contra o Câncer, mais um título em primeira pessoa. Ou seja, isso funcionou muito bem para mim. Entretanto, não funciona para a maioria dos canais, assim como algumas dicas que funcionam para a maioria não funcionaram para mim. Por isso, não tenha medo de testar, porque só testando você saberá se realmente funciona ou não. E para ter certeza, ainda tem que testar mais de uma vez. Já aproveitando, eu peço desculpas caso alguma dica que eu dei aqui não tenha funcionado para você, porque as dicas que eu trago sempre são baseadas nas minhas próprias experiências de vida e a maior parte é baseada em estudos científicos. Portanto, são dicas que funcionam para a grande maioria das pessoas. Mas pode ser que por algum motivo uma dica não tenha funcionado para você. Entretanto, também é importante que você entenda que as dicas que eu dou são dicas que não trazem resultados rápidos da noite para o dia. São dicas que você precisa praticar de forma consistente durante um médio ou longo período de tempo para que aí sim você comece a ter resultados. A terceira lição transformadora que eu aprendi e não posso deixar de compartilhar com vocês é que muito mais importante do que o tamanho da nossa audiência é o valor que agregamos a ela. Muitas vezes nós ficamos tão ansiosos e ambiciosos querendo crescer logo na internet que focamos demais nos números de inscritos, de seguidores, visualizações, likes e nos esquecemos do mais importante, que é o impacto que temos na vida das pessoas que nos acompanham. É claro que assim como qualquer outro criador de conteúdos, eu também quero crescer. Não vejo a hora de bater os meus primeiros 1000 inscritos. E eu desejo ganhar dinheiro e fama a partir dos meus conteúdos. Mas, sinceramente, não adianta de nada ter milhares de visualizações e milhares de inscritos se os meus conteúdos não estiverem agregando em nada na vida das pessoas. Se for para ser assim, sinceramente, eu prefiro continuar do jeito que eu estou, tendo pouquíssimas visualizações e pouquíssimos inscritos, porém criando conteúdos valiosos que eu sei que realmente podem agregar na vida dos outros. Porque acima do meu desejo de ganhar dinheiro e fama está o meu propósito de ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas e a buscar a melhor versão delas. E por falar nisso, é importante que você entenda que as métricas do seu sucesso dependem daquilo que você definiu como sucesso. Por exemplo, para muitos o embarque nessa nave pode ser um fracasso por ainda não ter crescido, mesmo postando de forma consistente há tanto tempo. Mas, ao meu ver, nós somos sim, de certa forma, um canal de sucesso, porque de vez em quando recebo alguns feedbacks que me mostram que o meu principal propósito está sendo atingido. Eu já vi pessoas comentando que eu ajudei a ter força para não desistir de um sonho, que precisava ouvir aquilo que eu falei, e já vi até gente comentando que ia desistir da vida, mas mudou de ideia depois de assistir o meu vídeo. E saber que eu salvei um sonho ou a vida de alguém, ou melhor, que eu ajudei a salvar, né? Já é algo super gratificante. Vale muito mais do que qualquer quantia de dinheiro.
E por falar nisso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Venha comigo embarcar nessa nave e viver o lado bom da vida. Quarta lição transformadora que compartilharei com vocês é que pior do que flopar é postar só por postar. Porque conteúdo sem intencionalidade é conteúdo fracassado. Pense bem. Para começar, você não tem nem como mensurar o seu sucesso se você não tem nenhuma intenção. Se você não sabe o porquê está fazendo aquilo. Sem contar que quando fazemos só por fazer, geralmente fazemos de qualquer jeito e os resultados quase sempre não são nada interessantes. Por isso, antes de criar qualquer conteúdo que seja ou de lançar um produto, pense bem no porquê você fará isso. Pense em qual é o objetivo que você pretende atingir com essa ação. Porque o ideal é termos um grande propósito para nortear o nosso canal ou a nossa empresa e objetivos menores que são a intenção por trás de cada ação. No meu caso, o meu principal propósito, como eu já disse, é ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas e a viver a melhor versão delas. Já a minha intenção com este vídeo é incentivar as pessoas a tirarem um projeto do papel ou a darem continuidade em algum projeto delas. Enfim, a quinta e última lição transformadora que eu tenho a honra de compartilhar com vocês é que para tudo tem a hora certa, até mesmo para desistir. Parece loucura, né, eu falar isso, sendo que tantas vezes defendi aqui a ideia de que o verdadeiro fracassado é aquele que desiste. E eu ainda não mudei a minha opinião, tá? Porque realmente o verdadeiro fracassado é aquele que desiste de um sonho, que desiste de lutar por um direito ou que desiste de um projeto na hora errada. E quando eu digo isso, muita gente fica pensando: nossa, mas como que eu faço para saber se é a hora certa de desistir ou não? E é muito simples. Existem basicamente dois fatores importantes que você precisa analisar. E para isso você deve se fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: esse meu negócio ou projeto está dando certo? E a segunda é: eu estou gostando desse meu negócio ou projeto? Se a resposta para as duas perguntas for sim, beleza, isso significa que você não tem por que desistir e, portanto, deve seguir em frente. Se a resposta para a primeira pergunta for sim e para a segunda for não, isso quer dizer que ainda não é a hora certa de desistir. Porém, é extremamente importante que você busque entender o porquê você não está gostando, mesmo tendo resultados. Porque tudo o que não gera felicidade tende a gerar infelicidade. E sucesso que traz infelicidade não é sucesso, é fracasso disfarçado. Se por acaso a resposta para a primeira pergunta for não e para a segunda for sim, do mesmo modo, isso significa que ainda não é hora de desistir, mas você deve procurar entender o quanto antes o porquê você não está tendo resultados. E a partir disso pensar no que você pode mudar para começar ou voltar a ter resultados. Agora, se a resposta para as duas perguntas for não, eu não preciso nem dizer, né, que essa é a hora certa de desistir. Vamos aplicar essa análise no embarque nessa nave. A primeira pergunta é: esse meu negócio ou projeto está dando certo? Se formos olhar do ponto de vista estatístico, não. Agora, se formos olhar do ponto de vista do meu principal propósito, eu acredito que sim. Mas quem vai me dizer se realmente eu estou tendo resultados ou não é você que está aí me assistindo. Comente aí se você já se beneficiou de alguma dica de desenvolvimento pessoal que eu dei ou se sentiu inspirado por algum vídeo motivacional que compartilhei. A segunda pergunta: eu gosto desse meu negócio ou projeto? Sim, ainda acho muito prazeroso criar conteúdos e poder dessa forma compartilhar os meus conhecimentos e experiências com vocês. Mais uma vez, agradeço o carinho e a audiência de cada um.